Bom dia, aula gravada do dia 27 de setembro e hoje eu vou começar com conteúdo de prismas, tá? Lembrando que vai cair uma questão de prisma na prova integrada, tá? Então, mesmo sabendo que eu expliquei relação de Euler, né, e poliedros na última aula e deixei exercício, essa correção vai ocorrer somente lá na aula gravada de quinta-feira, tá certo? Então, vamos lá, aula 15, aula de prisma. E como eu já tinha adiantado para vocês, né, os prismas, eles estão presentes aí no nosso cotidiano com bastante frequência, né, principalmente quando você vai ao supermercado, né. E como que a gente reconhece um prisma? Primeiro ponto, a sua superfície é constituída por polígonos. Então, se você vai ao supermercado e já pega uma embalagem circular, essa já não é prisma, porque sempre vai ser formado por polígono. Olha essa caixa aqui que eu coloquei como exemplo, né? Uma caixa de algodão aqui, né? Você percebe que eu tenho um quadrado aqui na frente, tem um retângulo aqui, todos eles são polígonos, né? Outro retângulo aqui. Essa outra caixa aqui de biscoitos, né? Eu tenho um hexágono, certo? Tem um outro retângulo aqui na frente. Então, sempre são formados por polígonos, tá certo? Esse é um ponto muito importante aí para a gente destacar nos prismas. O que a gente tem também comum aí, característica comum dos prismas? Cada um deles tem pelo menos dois polígonos congruentes contidos em planos paralelos. A gente tem que ter, pessoal, planos paralelos e nesses planos a gente vai ter os polígonos congruentes. Ou seja, essa parte aqui da frente da caixa, ó, que eu estou dando um destaque aqui para vocês, ela é paralela a essa parte do fundo, né? E são planos diferentes. E esses polígonos são congruentes. Assim como esse hexágono aqui em cima, ele é congruente a esse hexágono de baixo. Tá certo? E há uma característica aí também importante, comum aos prismas, né? É que cada um deles tem, como outros polígonos, os paralelogramas, né? Ou seja, se você tem dois paralelos aqui, né? Os outros são paralelogramas. Essa é a ideia aí principal de prismas, tá certo? Essa foi a maneira que eu busquei de explicar prismas de uma maneira mais fácil, mais coloquial, mais tranquila para você entender o que é prisma, que tem todas essas características. Porém, é importante a gente entender também a forma matemática, tá? Entender a definição matemática para ela fazer sentido para você. Sejam dois planos paralelos e distintos, alfa e beta. Então, eu tenho aqui o plano alfa e o plano beta e eles são paralelos. Ou seja, são planos distintos, não vão se encontrar, são paralelos, tá? No nosso cotidiano, é como se fosse o chão e o teto, são planos paralelos, não vão se encontrar, tá? E seja uma reta secante a esses planos. O que é uma reta secante? É como se fosse uma reta que perfurasse os dois planos, ela fura os dois planos. Secante é uma reta que penetra, né, nos dois planos, tá certo? Sejam dois planos paralelos, ok, e uma reta secante a esses planos, e um polígono convexo. Polígono é o que? É uma figura geométrica formada por segmentos de reta. Então, eu tenho aqui o meu polígono aqui, em um desses planos, ó. Tenho esse polígono aí, tá? Que nos casos eu chamei de A1, A2, A3 e AN, porque pode ser quantos lados forem possíveis, tá? Contidos em alfa. Então, eu tenho três elementos aí importantes. Eu tenho os planos, alfa e beta, que são paralelos. Eu tenho uma reta secante, tá? Cortando esses dois planos. E tenho o polígono aqui no plano alfa. Considere todos os segmentos de retas paralelos a R, de modo que cada um deles tem um extremo pertencente ao polígono. Então, nesse polígono A1, A2, A3, A4, A5 até AN, eu tenho várias retas que tem extremidade nele, ó, várias retas. Então, dentro desse polígono, eu vou construir várias retas. Cada ponto desse vai ser uma nova reta. Só que essa reta que vai surgir, ela é paralela a essa reta secante. E aonde que essa reta vai chegar? Ela vai chegar lá no plano beta,
tá? Considere todos os segmentos de retas paralelos a R, de modo que cada um deles tem um extremo pertencente ao polígono e o outro pertencente a beta. Então, eu vou ter infinitas retas saindo aqui do polígono e chegando lá em beta, tá? A reunião de todos esses segmentos de reta é um poliedro chamado prisma, ou prisma limitado, ou simplesmente prisma, que é o suficiente. Então, a partir desse sólido aqui, desse polígono, eu vou sair, né, ter várias retas que ligam ao plano beta, ao plano em cima, tá certo? Então, o conjunto de todas as retas que também são paralelas a R vai formar o prisma. Muito, muito tranquilo, tá certo? Vamos agora ver quais são os elementos de um prisma, né? O que é importante a gente destacar aí nos prismas? Todo prisma, pessoal, ele tem duas bases. E como que eu vou saber, professor, o que é base? É aonde estão os polígonos congruentes, pessoal. E aí esses polígonos são paralelos. Ou seja, no caso aqui, o polígono é A1, A2, A3, AN e o B1, B2, B3 até BN. Porque BN e AN significa que ele pode ter vários lados, tá? Então, as bases são paralelas e congruentes, né? Então, eu tenho aqui sempre polígonos congruentes aqui para destacar, tá certo? Essas são as bases. Faces laterais. O que são as faces? São tudo que não é base, tudo que for diferente de base. Vamos dar um destaque aqui, ó, para vocês, ó. Isso aqui é uma face, ó, do meu prisma. Tudo que não for base é face lateral. Olha mais uma face. E aqui a gente tem várias faces, tá certo? Que eu tô dando destaque aqui de amarelo para vocês entenderem. Tudo isso aqui são faces, tranquilo? Eu tenho também, gente, os vértices, né? Os vértices é o quê? É o encontro, né, dessas faces, né? E aí eu tenho aqui o encontro das faces, que são as arestas, e o encontro dessas arestas, de acordo com a última aula, vão formar meus vértices. Então, B1 é um vértice, BN, B5, B4, B3, B2, A1, AN, A5, A4, A3 e A2. No caso desse prisma, tá, pessoal? Que depende da quantidade de lados que ele vai ter. Então, esses são os vértices, né, do prisma. Que nada mais é do que o encontro das arestas, que eu já tinha explicado aí na aula de sexta-feira para vocês, olha só. Tranquilo? Então, é isso. Aqui a gente vai destacar, pessoal, o seguinte, que a gente tem a aresta da base e a aresta também do lateral. Aqui saiu errado, eu vou consertar no material para vocês, tá? Aresta lateral. Então, é importante a gente destacar aí a diferença das duas. Lógico que a aresta da base, ela pertence à base, tá? Então, eu tenho aqui a minha base do prisma, tranquilo? E a aresta lateral, lateral vem de lado, pessoal. Então, a minha aresta lateral, vamos dar um destaque aqui de azul, ó. É isso aqui, ó. Isso é a aresta lateral, que é de lado. Tá? Elas pertencem às faces laterais. Por isso que a gente diz, então, que são as arestas laterais. Tá? E a aresta da base são arestas que pertencem de fato à base. Ó. E claro que todas elas são congruentes entre si. Arestas das bases, o A2 com o A3 é uma aresta de base, olha só. O A3 com o A4 também é uma aresta de base. O A5 com A4, o AN com A5, todas elas são arestas de base. A aresta lateral, elas pertencem às faces laterais, tá certo? Então, eu tenho o B3 com o A3, isso aqui é aresta lateral, tá? Eu tenho aqui B2 com A2, outra aresta lateral. Assim como AN e BN, outra aresta lateral, tá certo? E nós temos também a altura do prisma. A altura, lembra que eu sempre falo, friso isso com vocês, que a altura ela tem que formar 90 graus, pessoal? Então, a altura é a distância, tá,
entre dois planos das bases. Então, eu tenho o plano da base, vamos lá dar um destaque aqui, ó. Esse aqui é o plano da base, ó. Esse é a base, a primeira base, vou chamar de B1, e esse aqui é o meu B2. A distância entre essas duas bases a gente vai chamar de altura, que seria esse segmento aqui, ó, que sai lá de uma base, chega a outra, formando 90 graus. Então, isso vai ser a altura. Professora, a altura sempre coincide com a aresta lateral? Não, não coincide. Já já vocês vão entender por que que não coincide, tá certo? Eu tenho por último aqui a diagonal do prisma. Deixa eu dar uma limpada nessa figura para essa diagonal ficar mais clara aí para vocês. Pessoal, a diagonal do prisma, o que que acontece aí? Ela tem que sair do vértice, tá? Ela sai do vértice e ela chega ao vértice oposto sem passar pelas bases, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o B1 e o A4. São dois vértices, então eu vou ligar esses dois vértices e observa, ele não passa pela base. Tranquilo? Ah, mas o B2 com A3 é diagonal? Sim, pessoal, mas ele é diagonal da face, não do prisma. Tem uma diferença, tá certo? A diagonal do prisma, ela não pode passar pela face, tá certo? São elementos importantes aí que vocês devem saber. E os tipos de prisma? Lembra que agora há pouco eu falei de aresta lateral e aresta da base, né? E altura. Então, o tipo de prisma vai ser definido basicamente pelas arestas, tá certo? Então, vamos lá ao primeiro. O prisma oblíquo, pessoal, as arestas, tá? Não são perpendiculares às bases. Então, o primeiro ponto que você vai analisar, olha só esse prisma aqui que eu coloquei para vocês como exemplo, olha só. Aqui eu tenho a aresta lateral, certo? E essa aresta não vai ser paralela à base, olha só. Esse aqui é a base do prisma. E esse também é a base. Porém, essas arestas não formam 90 graus, ó. Não formam. Então, isso é suficiente para a gente dizer que é o quê? Um prisma oblíquo. Por isso que eu não posso afirmar que a altura é igual à aresta. Tá certo? A gente não pode afirmar que isso não é verdade, tá bom? O prisma reto, pessoal. O prisma reto é quando as arestas são perpendiculares, ou seja, elas vão sim formar 90 graus. Então, aqui a gente observa, ó, o prisma reto aqui, ó. A aresta, né? Deixa eu só trocar aqui. A aresta lateral, formando 90 graus com a base, olha só. E olha os dois lado a lado, a gente percebe claramente que não tem um prisma reto na primeira figura, porque não está formando 90 graus, tá certo? Sempre a aresta vai formar 90 graus com a base, tranquilo? E, por fim, e não menos importante, o prisma regular. Pessoal, o prisma regular é quando suas bases são polígonos regulares e congruentes. Ou seja, quando a base for quadrangular, então a base aqui embaixo, aqui ó, ela tem que ser a mesma da base aqui em cima. São duas bases, todo prisma tem duas bases. No caso aqui, ele é um quadrangular, né? Então, eu tenho que mostrar que todos os lados são iguais. Aqui, ó, tem um prisma hexagonal regular. Então, o que que significa? Que o hexágono aqui tem a mesma área desse hexágono aqui embaixo. E, por fim, prisma triangular. Ué, professora, a base não é esse que está aqui embaixo? Isso aqui não é base? Pessoal, não. Sabe por quê? Cadê a base paralela aqui em cima, ó? Não tem. Então, a base tem que ser sempre paralela. Então, no caso dessa figura, eu tenho que esse triângulo aqui, ó, eu tenho um polígono igual a ele, paralelo no outro plano, ó. Então, as bases são os triângulos.
Fiquem atentos a isso. Sempre no prisma, busque os lados paralelos e congruentes, tá certo? Sempre, tá? As faces laterais nem sempre, como aqui, ó, no prisma triangular, nem sempre são paralelas, né? Aqui, ó, nessa segunda figura, a gente percebe, ó, que esse retângulo, ele é paralelo a esse outro aqui, né? Mas no caso do prisma triangular, não. Então, não confundam isso aí, tá bom? Aqui eu coloquei mais exemplos, ó, de um prisma hexagonal regular, tá? Ele é reto, por quê? Porque formou um ângulo de 90 graus e, além disso, os lados dos hexágonos são iguais, né? As bases formam hexágonos de mesma medida, de aresta de mesma medida. Prisma pentagonal reto. Pentagonal porque a base é um pentágono, certo? E aí ele vai formar 90 graus com a base, então é um prisma reto, tá? Professora, é regular? Pessoal, a gente só pode falar se é regular se os lados, né, os polígonos forem iguais, tá certo? Os lados forem iguais. Já esse aqui, ó, é um prisma triangular oblíquo, por quê? Porque a base não forma, tá, 90 graus, tá? A aresta da base, da aresta lateral, não forma 90 graus. Essa altura, ela vai ser externa, sempre, tá? Quando for oblíquo, a altura, ela sempre é externa. Tranquilo, pessoal? Feito isso, fica faltando falar só da secção transversal do prisma. O que seria essa secção transversal? Pessoal, secção transversal nada mais é do que um corte que a gente faz no prisma. Então, a gente corta o prisma, certo? A uma certa altura. E aí, a gente vai encontrar uma área de secção, que seria essa daqui. E essa área, ela é sempre igual à área das bases, né? Além da área da base, ela é paralela também, tá? Então, secção transversal, na linguagem matemática, aí é o quê? É uma intersecção não vazia do prisma num plano paralelo às bases, ou seja, é o corte que a gente faz no prisma, tá certo? Vamos lá ver se ficou claro todas essas informações, pessoal? Aqui eu expliquei o que? Revisando tudo que eu passei para vocês aí, ó. Eu defini prisma para vocês, né? Coloquei de uma maneira coloquial e fácil para vocês entenderem, né? Que a superfície do prisma é sempre formada pelos polígonos, tá certo? Que esses polígonos estão sempre em planos paralelos, e eles são formados por paralelogramo. Professor, então existe a chance da gente ter um prisma onde a face lateral é um triângulo? Não, tá? Professor, existe a possibilidade da gente ter um prisma que a face lateral é um trapézio? Sim, tá? Sim, existe, tá? Mas aqui são sempre paralelogramos, né? Aí a gente tem que avaliar cada caso, lembrando que sempre as bases são paralelas. Para essa possibilidade aqui existir, né? A minha base tem que ser um trapézio, tá certo? Por quê? Porque aí eu tenho um novo trapézio aqui, ó. E aí eu consigo ter meu prisma de base em forma de trapézio, tá certo? Mostrei para vocês também os elementos de um prisma, acrescentei aí para vocês o que são as bases. As bases são sempre paralelas e congruentes, tá certo? Mostrei para vocês as faces laterais. Faces laterais são sempre aí retângulos, tá, pessoal? E esses retângulos, eles sempre são diferentes da base, olha só, ó. Então, são as faces laterais. Tudo que não for base é face lateral. E o próprio nome já te entrega isso, né? Que se é lateral, é de lado. Então, são os lados da sua caixa, entre aspas, tá certo? Vértice. Vértice é o encontro das arestas da base com a aresta lateral. Então, sempre vai ter aí um vértice, olha só. Aresta com aresta, eu tenho um vértice. E, além disso, com a aresta lateral, eu concluo essa definição de vértice do prisma, tá? A aresta da base, né? O próprio nome já te fala, a aresta da base é o segmento de reto da base, somente da base, tá? E a aresta lateral, ela é do lado do prisma,
tá? A altura, ela sempre tem que formar 90 graus, mas nem sempre toda aresta lateral tem o mesmo tamanho da altura. E isso a gente pode comprovar aqui embaixo quando eu falo de prisma oblíquo, porque a aresta lateral não forma 90 graus com a base, tá certo? Então, eu tenho o prisma oblíquo, eu tenho o prisma reto, que aí sim, a aresta lateral ela forma 90 graus com a base, e um prisma regular é aquele prisma cujas bases são sempre polígonos regulares, tá certo? E congruentes. Então, é isso, tá? Tem que ter todos os lados iguais, tanto da base em cima com a base superior, tá certo? A inferior e a superior, sempre iguais, tranquilo? E falei de secção transversal, que secção transversal aí é um corte que você está fazendo em seu prisma, tá? E esse corte, ele vai ter sempre a mesma área das bases. Para ver se vocês entenderam, quem está assistindo o vídeo depois, eu sugiro que você assista, tá? Aí, pause o vídeo agora e tente fazer essas questões aí, tá? Porque essas são questões clássicas. Essa é um nível básico e ela, claro, pode vir contextualizada, né? Então, a gente pode pensar numa contextualização para uma questão como essa. Essa tá bem prática, bem direta, então eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse fazer, tá certo? Então, vamos lá ao nosso primeiro exemplo. Primeiro, em um prisma triangular regular, informação importante, cada aresta lateral ela mede 8 centímetros e cada aresta da base mede 4. O que a gente quer desse prisma aí? A gente quer a área da face lateral e a gente quer a área da base e a área lateral, tá? E também a gente quer a área total, tá? A área total também, saiu aqui escondido. Tá certo? Então, esse é o nosso objetivo, descobrir área total, área lateral, área da face do prisma, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, área lateral, mas ele quer só de uma face, pessoal. Primeiro, prisma triangular regular significa que aqui, ó, todas as arestas da base são iguais. Esse é um ponto fundamental. Então, tudo aí vale 4, ou seja, um triângulo equilátero de aresta 4. Para calcular a face lateral, lateral é de lado, pessoal, e eu tenho que calcular a área do retângulo. Então, a área da face é a área do retângulo, que é base vezes a altura. A área da face é igual a 4 vezes 8. Então, a base do meu retângulo é 4 e a altura é 8. Então, a área da face virou 32 centímetros quadrados, sem mistério nenhum. Muito fácil. Letra B, a letra B aí já é o quê? Um triângulo, que é a área da base. A área da base, pessoal, como eu disse, se é um prisma triangular regular, você tem que lembrar que é uma área de um triângulo equilátero. E eu expliquei para vocês aí como que a gente calcula a área de um triângulo equilátero. Como que a gente calcula? Foi mostrado para vocês na aula da semana passada, né, que a gente fez a área do triângulo, base vezes altura, mas no caso, e eu disse que era importante, vocês precisam saber a área do triângulo equilátero, que é dado por L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A gente já demonstrou de onde vem isso daí, tá certo? E aí, a gente já sabe qual vai ser o lado do quadrado, né? O lado do quadrado do triângulo equilátero vale 4. Então, ficou 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado dá 16, ficou 16 raiz de 3 sobre 4. Então, eu chego à conclusão que a área da base aí vai ser 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, essa é a área da base. Professora, e se eu esquecer a fórmula, tá? Se eu esquecer a fórmula do triângulo, o que eu faço? Se você não memorizou essa fórmula aqui, não desespere. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai para o tradicional base vezes altura dividido por 2, tá? E como que você vai fazer isso? Assim, ó. Aqui a gente já sabe que a nossa base é um triângulo, certo? Se essa base é um triângulo, a aresta dele, que é um triângulo equilátero, é regular.
Então, todos os lados são iguais. Além disso, você aprendeu, né? Vou até trocar a cor aqui. Você aprendeu que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base, beleza, nós temos. A base vale 4. Mas eu não sei a altura, pessoal. Como é que eu faço? Vou para Pitágoras. A altura de um triângulo equilátero sempre vai dividir esse triângulo em 2 de mesma medida. Então, se tudo vale 4, a altura vai dividir o lado aqui, vai ficar 2. Então, eu vou ter que calcular a altura. Para calcular essa altura, eu vou usar o teorema de Pitágoras. 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais h ao quadrado. 16 menos 4 é igual a h ao quadrado. H vai ser igual a raiz de 16 menos 4, dá 12. Isso é a mesma coisa que 4 vezes 3, ou seja, a altura é a mesma coisa que 2 raiz de 3, tá certo? Pronto, encontramos a nossa altura aí. Agora, eu tenho que substituir na fórmula da área. Aí ficou assim, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Cortou 2 com 2, então a área vai ser 4 raiz de 3, tá certo? Percebeu que a fórmula a gente caiu no mesmo lugar, pessoal? Tem que dar a mesma coisa, tá? A diferença é que você pode gastar mais tempo fazendo o cálculo se você não sabe a fórmula. Mas se você não lembra da fórmula, usa Pitágoras e desenvolve todo o cálculo, tá certo? Somente isso. Vamos lá agora para a área lateral. Pessoal, vamos observar o nosso prisma. A área lateral é toda a lateral da caixa, é tudo. Quantos retângulos formam a área lateral? 3. Um retângulo a gente já calculou. Então, a área lateral é só multiplicar pela quantidade de retângulos que eu tenho. Então, eu tenho esse retângulo da frente, esse retângulo lá da lateral lá atrás e o retângulo da outra lateral, ó. Aí sim eu fecho toda a minha caixa, tá? Então, basta multiplicar, vou colocar esse cálculo bem aqui, ó. Basta multiplicar. A área lateral é 3 vezes a área da face, ou seja, a área lateral é 3 vezes 32. Então, essa área vai dar 96 centímetros quadrados, somente isso. Muito tranquilo, a área lateral sempre será retângulos, aí deixa isso bem fácil para vocês, tá bom? Gente, ele quer agora a área total. O que é a área total de um prisma? Pessoal, a área total de um prisma, ela é dada pelo quê? Pela área lateral mais a área total, sempre assim. Sempre, tá? Então, a área total do prisma, total, no próprio nome já está falando, é tudo. Então, você tem duas bases, então esse triângulo e esse triângulo aqui. Mas a gente já calculou a área da base, ó, fizemos isso na letra B. Só que agora tem duas bases, pessoal. Então, a gente vai ter que multiplicar a base por 2. E somar com a área lateral que a gente acabou de calcular, que são os retângulos que eu tenho aqui, ó. Esse é o primeiro retângulo, que a gente já calculou, que dá 32. A área do segundo triângulo aí, lá da lateral, tô lá na parte lá de trás. E, finalmente, esse retângulo da frente. Aí sim eu fecho minha figura. Portanto, né, vou colocar aqui, ó, letra D. A área total sempre será 2 vezes a área da base mais a área lateral. Não importa que tipo de prisma você tenha. A área da base vai ser 2 vezes. A gente já calculou a área da base, vai dar 4 raiz de 3. A gente já fez esse cálculo. Mais a área lateral, que a gente também já fez, né? É a letra C, que dá 96. 96. Feito isso, pessoal, só desenvolver o nosso cálculo. Tá? Desenvolver nosso cálculo. Então, vai ficar assim, vou fazer distributivo aqui. Então, a área total vai dar 8 raiz de 3 mais 96. E aqui a gente pode dar uma melhorada, né, pessoal? Vou colocar o 8 em evidência. Colocando o 8 em evidência, vai ficar 8 raiz de 3 dividido por 8, sobrou raiz de 3. 96 dividido por 8 vai dar 12.
E aí, eu tenho, então, a minha área total do prisma, tá certo? E aqui a gente fecha essa questão bem clássica, né, para vocês entenderem todo o desenvolvimento aí de prisma. Muito, muito tranquilo. Agora, o segundo exemplo e o último, tá? A gente vai falar de hexágono, tá? É a mesma ideia e de hexágono. Se você está assistindo esse vídeo depois, eu sugiro que você pause agora e tente fazer, porque a ideia é a mesma. Ele quer a área lateral, aqui é a área da base, a área total e de uma face. Então tá muito, muito fácil. Pausa o vídeo e já tenta fazer. Vamos lá? Ele fala assim: um prisma hexagonal regular. O que isso significa? Que as arestas da base são iguais. E nesse caso, ela vale 6 centímetros, tá? E a aresta lateral vale 10. Ele quer que você calcule todos esses itens. Então, vamos lá colocar. Olha só, se é um prisma regular, pessoal, significa que todos os lados da base são iguais. E todos eles medem 6, ó. Todos eles medem 6. Então, todos. Não precisa você colocar, só se você quiser, tá? A aresta da base vale 10. Vamos lá para o primeiro cálculo. A área de uma. Ele só quer uma face lateral, né? A área da face, pessoal, é formada por um retângulo. Você pode pegar qualquer um deles. Ó, eu vou pegar esse daqui. A área do retângulo é base vezes a altura. Então, a área da face é a base vezes a altura. Logo, a área da face só pode ser 60 centímetros quadrados. Acabou. Acabou, você não precisa fazer mais nada. Agora, vamos lá para a área do hexágono, né? Por que a área do hexágono? Porque agora ele quer a área da base. E a base é um hexágono. Foi explicado para vocês, né, na aula da semana passada, a fórmula para calcular a área do hexágono. Você se lembra, pessoal, qual é? Basta você fazer 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é ele ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ah, professora, mas por que 6? Porque, pessoal, todo hexágono se divide, ó, vou mostrar aqui para você, em 6 triângulos equiláteros. Sempre assim, tá? A figura aqui não está ajudando muito, mas eu acho que vocês entenderam. Esses 6 triângulos aí são congruentes, então basta multiplicar por 6. Então, vai ficar assim, a área da base é igual a 6 vezes o lado. Lado de quem? Da base. Então, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vai ficar a área da base é igual a 6 vezes 36, raiz de 3, tudo isso dividido por 4. E aí, eu já sei, né, que 36 e 4 dá para dividir. Vai dar 9, né? Aqui, ó, vai dar 9. Então, se torna um cálculo bem simples, né, se você simplifica. Então, a área da base vai ser dada por 6 vezes 9. 6 vezes 9 é 54, né? Eu tô fazendo o 6 daqui, que sobrou, e o 9 da simplificação. 6 vezes 9 é 54, então ficou 54, raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a fórmula da área da base. Tranquilo? Vamos lá agora para a área lateral. A área lateral vai ser a área de 6 retângulos que eu tenho aí, ou seja, todos os retângulos que eu tenho. Então, a área lateral é 6 vezes a área da face, que você já calculou. A área lateral, pessoal, é dada por 6 vezes 60, porque uma face já vai dar 60, a gente já fez. A área lateral é igual a 360 centímetros quadrados. Beleza? E por fim, a última, a área total do prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Não se esqueça que o prisma é um sólido, pessoal, maciço. Então, a gente precisa, sim, calcular as duas bases. Não se esqueçam jamais disso. A não ser que você faça uma questão contextualizada e a questão afirme que é uma caixa sem tampa. Aí, beleza, é uma caixa sem tampa, você só vai calcular uma base. Agora, se não falou nada, é as duas, tá? Então, vamos lá. A área total vai ser 2 vezes a área da base, ou seja, 2 vezes a área da base é a área do hexágono, que a gente já calculou, que dá 54 raiz de 3.
mais a área lateral, que a gente também já calculou, dá 360. Então, 2 vezes 54, aí vai dar 108 raiz de 3 mais 360. Pessoal, eu sempre sugiro que você tente colocar isso aí como fator em evidência, sempre, tá? Então, 108 e 360 dá para colocar tudo em evidência, tudo 36, tá certo? Então, vai ficar assim, 36, 108 dividido por 36 vai dar 3. Então, aqui dentro ficou 3 raiz de 3, certo? E 360 dividido por 36 vai dar 10. E essa é a resposta da minha área total, tá certo? Então, só concluindo aqui, ó, 2 questões bem tranquilas para vocês aí, falando de prisma, tá certo? Finalizo a aula aqui, deixando para você o dever de casa que está na página 468 da questão 26 até a questão 32, tá certo? Aula importantíssima, porque vai cair questão disso na prova integrada de vocês de sábado, tá certo? Obrigada e até mais.